assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Imagina você vivendo numa pequena cidade do interior, daqueles lugares onde todo mundo conhece o nome do outro, onde a rotina é simples, mas a vida às vezes pesa. Aí entra uma pessoa que, por acaso ou destino, decide que vai fazer a diferença. Hilary Swank é cabeleireira numa cidadezinha do Kentucky, EUA. Ela tem sua vida, seus desafios, e ali começa algo bem humano. Ela se vê diante de uma família que está passando por um momento muito difícil. O marido viúvo, Alan Richardson, está tentando dar conta de criar 2 filhas, e uma delas está à espera de um transplante de fígado. É nessa encruzilhada que Sharon decide agir, não por fama, não por glória, mas porque enxerga algo maior, uma vida que está por um fio, uma comunidade que pode se unir, um propósito que pode surgir. E a beleza disso tudo está no ordinário da coisa, no fato de que ela não é uma heroína invencível, ela é gente normal. E é justamente isso que torna tudo mais próximo, mais tocar. Imagina a cena, um pequeno salão de beleza, luz natural entrando pela janela, som de secador, conversas sobre o dia a dia, e lá está Sharon Stevens, vivida pela Hilary Swank, uma mulher de meia-idade, determinada, mas visivelmente cansada por dentro. Ela é o tipo de pessoa que vive de fazer o bem para os outros sem se dar conta de que talvez esteja esquecendo de cuidar de si mesma. Tem carisma, é direta, fala o que pensa e não tem medo de colocar a mão na massa. Só que, no fundo, sente aquele vazio que a rotina deixou crescer, um sentimento de que preciso fazer algo que realmente tenha sentido. Num certo dia comum, Sharon cruza o caminho de Ed Schmidt, um homem com aquele olhar cansado de quem carrega o mundo nas costas. Ele trabalha o dia todo, tenta pagar as contas e cuida sozinho das 2 filhas pequenas. A esposa dele faleceu há pouco tempo e o vazio que ficou na casa é quase palpável. A mais nova, Michelle, está gravemente doente. O fígado dela está falhando e a única solução seria um transplante. Quando Sharon descobre a situação dessa família, o filme muda de tom. Até então, a vida dela parecia rodar em círculos. Casa, trabalho, pequenas brigas, piadinhas com as clientes do salão. Mas ao ouvir sobre a luta de Ed, algo dentro dela desperta. É como se a vida tivesse gritado: "Tá vendo? É disso que você estava sentindo falta. Propósito." A primeira reação de Sharon é tentar ajudar de forma prática. Ela oferece cortes de cabelo gratuitos, faz rifas, tenta levantar um pouco de dinheiro. Só que a situação é muito mais séria do que ela imaginava. O custo do transplante, a viagem até o hospital, o tempo de recuperação, tudo é assustadoramente alto. E é aí que o filme mostra o primeiro grande dilema. O que uma pessoa comum pode fazer diante de algo tão grande? É aqui que a personalidade da Sharon brilha. Ela não é rica, não tem poder, nem contatos influentes, mas tem garra e coração. Em vez de desistir, ela decide fazer algo que parece até loucura: mobilizar toda a cidade. É o momento em que o espectador percebe que ela vai além do simples "vou ajudar". Ela quer mover montanhas e acredita, de verdade, que dá para fazer isso. Sharon sentada no carro, sozinha, depois de conversar com Ed. Ela olha para o vazio e dá para ver a mistura de medo e determinação no rosto dela. É como se estivesse se perguntando se vale a pena se envolver, se não vai ser só mais uma frustração. E aí, de repente, ela liga o carro, respira fundo e diz algo simples, mas que resume tudo: "Se ninguém vai fazer, então eu vou." Essa decisão muda tudo. A partir desse momento, Sharon não é mais uma cabeleireira tentando preencher um Nova Zelandro. Ela vira a faísca que vai incendiar o coração de toda uma comunidade. E o mais bonito é que o filme mostra isso de forma natural, sem melodrama. Ela começa pedindo ajuda para vizinhos, clientes, igrejas locais, até pequenas lojas da cidade. É o tipo de atitude que inspira, mas sem parecer forçada. É o bem nascendo do cotidiano. O relacionamento entre Sharon e Ed também começa a se construir aqui. No início, ele não entende muito bem o motivo dela se importar tanto. Dá para sentir que ele está em modo de sobrevivência, tentando proteger as filhas e, ao mesmo tempo, não desabar emocionalmente. Só que Sharon vai ganhando a confiança dele pouco a pouco, com gestos sinceros, sem invadir, sem querer ser a heroína da história. Ela apenas aparece, oferece ajuda e fica. E às vezes é exatamente isso que uma pessoa precisa: alguém que simplesmente fique.
A cidadezinha é pequena e muita gente é desconfiada, cansada de promessas vazias. Então, no começo, quase ninguém acredita que ela vá conseguir algo. Tem até gente que acha que ela está se metendo demais na vida dos outros. E isso mexe com ela, porque Sharon é teimosa, mas também tem um coração sensível. Mesmo assim, ela não desiste. É como se a fé dela, não uma fé religiosa apenas, mas aquela fé na bondade humana, fosse o combustível que não deixa o motor parar. Então ela começa a pensar criativamente. Organiza um evento beneficente no salão, cria rifas, faz festas pequenas, vende bolos, corta cabelo em troca de doações. Aos poucos, uma faísca começa a acender na comunidade. A direção do filme faz um trabalho lindo nessa parte, mostrando que a mudança começa de forma quase invisível. Primeiro é uma cliente que deixa uns trocados a mais. Depois é um vizinho que oferece o salão da igreja. Aí um grupo de jovens decide ajudar a divulgar a causa online. E de repente, sem que ninguém perceba, a cidade toda começa a se mover. Mas junto com a mobilização, vêm os desafios reais. E o filme não alivia. Ele mostra que fazer o bem também dói. Sharon começa a se desgastar física e emocionalmente. Ela trabalha o dia inteiro e passa as noites tentando encontrar soluções. Há cenas em que ela fica no carro exausta, chorando sozinha, sentindo que talvez não vá dar conta. Esse é o ponto em que o filme mostra o quanto a bondade pode ser difícil, porque ajudar o outro exige abrir mão de conforto, tempo e até da própria paz. Ed, o pai das meninas, também entra em conflito nessa fase. Ele começa a se sentir culpado por depender tanto da ajuda de Sharon. Em uma das cenas mais fortes, ele diz algo como: "Você não precisa fazer isso, Sharon. Essa não é sua luta." E ela responde de um jeito que arrepia: "Agora é, porque ninguém devia lutar sozinho." Essa fala define toda a alma do filme. Ao mesmo tempo, a doença da menina avança e o relógio corre. As cenas no hospital são de partir o coração. O público sente o medo de Ed, a esperança de Sharon e o peso de cada minuto. O roteiro não exagera, mas deixa claro que a situação é grave. E é justamente isso que faz a ajuda da comunidade ganhar ainda mais valor. Cada doação, cada abraço, cada gesto importa. Sharon começa a virar uma espécie de ponte entre as pessoas. Gente que nem se falava mais começa a se reunir, vizinhos se reaproximam e o espírito da cidade muda. Tem um momento lindo em que uma multidão se reúne para um evento beneficente e pela primeira vez Ed sorri de verdade, aquele sorriso tímido, meio surpreso, de quem percebe que não está mais sozinho. Sharon desabafa com o padre da cidade. "Às vezes, eu acho que tô só tentando tapar um buraco que o mundo inteiro fez." E ele responde: "Talvez o buraco ainda esteja lá, Sharon, mas agora tem luz entrando por ele." É uma fala simples, mas poderosa. Mostra que mesmo as pequenas ações têm força para iluminar o que antes parecia perdido. Com o tempo, a cidade se transforma num grande organismo movido pela empatia. A causa de uma menina vira a causa de todos. E Sharon, que no início só queria ajudar uma família, se torna o símbolo da esperança daquela comunidade inteira. Ela não percebe, mas inspirou algo muito maior: pessoas redescobrindo o prazer de cuidar uns dos outros. Depois de toda a luta, as campanhas, os eventos, os dias sem dormir e as lágrimas derramadas, Sharon finalmente vê o esforço começar a dar frutos. A comunidade, antes meio fria e desacreditada, agora está totalmente envolvida. As pessoas falam sobre a causa na padaria, na escola, nas igrejas, nas redes sociais. É como se aquela pequena cidade tivesse redescoberto o que significa ser um grupo de verdade, um nós. E isso é o que o filme quer mostrar desde o início, que ninguém se salva sozinho. Logo no começo dessa parte, chega o telefonema que muda tudo. É do hospital. Eles encontraram um doador compatível para a menina. A notícia cai como um raio de esperança. Ed, o pai, não consegue segurar as lágrimas, e Sharon, mesmo exausta, sente uma força nova nascer dentro dela. A cena é silenciosa, mas carregada de emoção. Eles se olham e dá para ver que aquele momento valeu cada esforço. O transplante precisa acontecer rápido e a viagem até o hospital é longa. Nessa hora, toda a cidade se mobiliza de novo. Tem caminhoneiro oferecendo carona, gente arrumando o transporte, amigos ajudando com gasolina, polícia abrindo caminho. É como se todo mundo dissesse: essa menina vai viver, custe o que custar.
Quando finalmente chegam ao hospital, a cirurgia começa. Pessoas rezando, abraçadas, acendendo velas, mandando mensagens, cantando juntas. É o poder da fé coletiva. Não importa a religião, o que se vê é esperança sendo compartilhada. Enquanto isso, Sharon espera do lado de fora da sala de cirurgia, sozinha, olhando para um corredor vazio. É o momento mais silencioso do filme e talvez o mais forte. Ela se senta, olha para o chão e parece desabar. Toda a força que ela manteve até ali se dissolve em segundos. Ela chora, mas é um choro de alívio, de cansaço, de medo e fé misturados. E aí vem a cena que simboliza o título do filme. Uma enfermeira aparece e sorri, dizendo que a cirurgia foi um sucesso. Imagina você vivendo numa pequena cidade do interior, daqueles lugares onde todo mundo conhece o nome do outro, onde a rotina é simples, mas a vida às vezes pesa. Aí entra uma pessoa que, por acaso ou destino, decide que vai fazer a diferença. Hilary Swank é cabeleireira numa cidadezinha do Kentucky, EUA. Ela tem sua vida, seus desafios, e ali começa algo bem humano. Ela se vê diante de uma família que está passando por um momento muito difícil. O marido viúvo, Alan Richardson, está tentando dar conta de criar 2 filhas e uma delas está à espera de um transplante de fígado. É nessa encruzilhada que Sharon decide agir, não por fama, não por glória, mas porque enxerga algo maior, uma vida que está por um fio, uma comunidade que pode se unir, um propósito que pode surgir. E a beleza disso tudo está no ordinário da coisa, no fato de que ela não é uma heroína invencível, ela é gente normal. E é justamente isso que torna tudo mais próximo, mais tocar. Imagina a cena, um pequeno salão de beleza, luz natural entrando pela janela, som de secador, conversas sobre o dia a dia, e lá está Sharon Stevens, vivida pela Hilary Swank, uma mulher de meia-idade, determinada, mas visivelmente cansada por dentro. Ela é o tipo de pessoa que vive de fazer o bem para os outros sem se dar conta de que talvez esteja esquecendo de cuidar de si mesma. Tem carisma, é direta, fala o que pensa e não tem medo de colocar a mão na massa. Só que no fundo, sente aquele vazio que a rotina deixou crescer, um sentimento de que preciso fazer algo que realmente tenha sentido. Num certo dia comum, Sharon cruza o caminho de Ed Schmidt, um homem com aquele olhar cansado de quem carrega o mundo nas costas. Ele trabalha o dia todo, tenta pagar as contas e cuida sozinho das 2 filhas pequenas. A esposa dele faleceu há pouco tempo e o vazio que ficou na casa é quase palpável. A mais nova, Michelle, está gravemente doente. O fígado dela está falhando e a única solução seria um transplante. Quando Sharon descobre a situação dessa família, o filme muda de tom. Até então, a vida dela parecia rodar em círculos. Casa, trabalho, pequenas brigas, piadinhas com as clientes do salão. Mas ao ouvir sobre a luta de Ed, algo dentro dela desperta. É como se a vida tivesse gritado, tá vendo? É disso que você estava sentindo falta, propósito. A primeira reação de Sharon é tentar ajudar de forma prática. Ela oferece cortes de cabelo gratuitos, faz rifas, tenta levantar um pouco de dinheiro. Só que a situação é muito mais séria do que ela imaginava. O custo do transplante, a viagem até o hospital, o tempo de recuperação, tudo é assustadoramente alto. E é aí que o filme mostra o primeiro grande dilema. O que uma pessoa comum pode fazer diante de algo tão grande? É aqui que a personalidade da Sharon brilha. Ela não é rica, não tem poder, nem contatos influentes, mas tem garra e coração. Em vez de desistir, ela decide fazer algo que parece até loucura: mobilizar toda a cidade. É o momento em que o espectador percebe que ela vai além do simples "vou ajudar". Ela quer mover montanhas e acredita, de verdade, que dá para fazer isso. Sharon sentada no carro, sozinha, depois de conversar com Ed. Ela olha para o vazio e dá para ver a mistura de medo e determinação no rosto dela. É como se estivesse se perguntando se vale a pena se envolver, se não vai ser só mais uma frustração. E aí, de repente, ela liga o carro, respira fundo e diz algo simples, mas que resume tudo. Se ninguém vai fazer, então eu vou. Essa decisão muda tudo. A partir desse momento, Sharon não é mais uma cabeleireira tentando preencher um Nova Zelandro. Ela vira a faísca que vai incendiar o coração de toda uma comunidade. E o mais bonito é que o filme mostra isso de forma natural, sem melodrama. Ela começa pedindo ajuda para vizinhos, clientes, igrejas locais, até pequenas lojas da cidade. É o tipo de atitude que inspira, mas sem parecer forçada.
É o bem nascendo do cotidiano. O relacionamento entre Sharon e Ed também começa a se construir aqui. No início, ele não entende muito bem o motivo dela se importar tanto. Dá para sentir que ele está em modo de sobrevivência, tentando proteger as filhas e, ao mesmo tempo, não desabar emocionalmente. Só que Sharon vai ganhando a confiança dele pouco a pouco, com gestos sinceros, sem invadir, sem querer ser a heroína da história. Ela apenas aparece, oferece ajuda e fica. E às vezes é exatamente isso que uma pessoa precisa, alguém que simplesmente fique. A cidadezinha é pequena e muita gente é desconfiada, cansada de promessas vazias. Então, no começo, quase ninguém acredita que ela vá conseguir algo. Tem até gente que acha que ela está se metendo demais na vida dos outros. E isso mexe com ela, porque Sharon é teimosa, mas também tem um coração sensível. Mesmo assim, ela não desiste. É como se a fé dela, não uma fé religiosa apenas, mas aquela fé na bondade humana, fosse o combustível que não deixa o motor parar. Então ela começa a pensar criativamente. Organiza um evento beneficente no salão, cria rifas, faz festas pequenas, vende bolos, corta cabelo em troca de doações. Aos poucos, uma faísca começa a acender na comunidade. A direção do filme faz um trabalho lindo nessa parte, mostrando que a mudança começa de forma quase invisível. Primeiro é uma cliente que deixa uns trocados a mais. Depois é um vizinho que oferece o salão da igreja. Aí um grupo de jovens decide ajudar a divulgar a causa online. E de repente, sem que ninguém perceba, a cidade toda começa a se mover. Mas junto com a mobilização, vêm os desafios reais. E o filme não alivia. Ele mostra que fazer o bem também dói. Sharon começa a se desgastar física e emocionalmente. Ela trabalha o dia inteiro e passa as noites tentando encontrar soluções. Há cenas em que ela fica no carro exausta, chorando sozinha, sentindo que talvez não vá dar conta. Esse é o ponto em que o filme mostra o quanto a bondade pode ser difícil, porque ajudar o outro exige abrir mão de conforto, tempo e até da própria paz. Ed, o pai das meninas, também entra em conflito nessa fase. Ele começa a se sentir culpado por depender tanto da ajuda de Sharon. Em uma das cenas mais fortes, ele diz algo como: "Você não precisa fazer isso, Sharon. Essa não é sua luta." E ela responde de um jeito que arrepia: "Agora é, porque ninguém devia lutar sozinho." Essa fala define toda a alma do filme. Ao mesmo tempo, a doença da menina avança e o relógio corre. As cenas no hospital são de partir o coração. O público sente o medo de Ed, a esperança de Sharon e o peso de cada minuto. O roteiro não exagera, mas deixa claro que a situação é grave. E é justamente isso que faz a ajuda da comunidade ganhar ainda mais valor. Cada doação, cada abraço, cada gesto importa. Sharon começa a virar uma espécie de ponte entre as pessoas. Gente que nem se falava mais começa a se reunir, vizinhos se reaproximam e o espírito da cidade muda. Tem um momento lindo em que uma multidão se reúne para um evento beneficente, e pela primeira vez Ed sorri de verdade, aquele sorriso tímido, meio surpreso, de quem percebe que não está mais sozinho. Sharon desabafa com o padre da cidade. "Às vezes, eu acho que tô só tentando tapar um buraco que o mundo inteiro fez." E ele responde: "Talvez o buraco ainda esteja lá, Sharon, mas agora tem luz entrando por ele." É uma fala simples, mas poderosa. Mostra que mesmo as pequenas ações têm força para iluminar o que antes parecia perdido. Com o tempo, a cidade se transforma num grande organismo movido pela empatia. A causa de uma menina vira a causa de todos. E Sharon, que no início só queria ajudar uma família, se torna o símbolo da esperança daquela comunidade inteira. Ela não percebe, mas inspirou algo muito maior: pessoas redescobrindo o prazer de cuidar uns dos outros. Depois de toda a luta, as campanhas, os eventos, os dias sem dormir e as lágrimas derramadas, Sharon finalmente vê o esforço começar a dar frutos. A comunidade, antes meio fria e desacreditada, agora está totalmente envolvida. As pessoas falam sobre a causa na padaria, na escola, nas igrejas, nas redes sociais. É como se aquela pequena cidade tivesse redescoberto o que significa ser um grupo de verdade, um nós. E isso é o que o filme quer mostrar desde o início, que ninguém se salva sozinho. Logo no começo dessa parte, chega o telefonema que muda tudo. É do hospital. Eles encontraram um doador compatível para a menina. A notícia cai como um raio de esperança.
Ed, o pai, não consegue segurar as lágrimas, e Sharon, mesmo exausta, sente uma força nova nascer dentro dela. A cena é silenciosa, mas carregada de emoção. Eles se olham e dá para ver que aquele momento valeu cada esforço. O transplante precisa acontecer rápido, e a viagem até o hospital é longa. Nessa hora, toda a cidade se mobiliza de novo. Tem caminhoneiro oferecendo carona, gente arrumando o transporte, amigos ajudando com gasolina, polícia abrindo caminho. É como se todo mundo dissesse: essa menina vai viver, custe o que custar. Quando finalmente chegam ao hospital, a cirurgia começa. Pessoas rezando, abraçadas, acendendo velas, mandando mensagens, cantando juntas. É o poder da fé coletiva. Não importa a religião, o que se vê é esperança sendo compartilhada. Enquanto isso, Sharon espera do lado de fora da sala de cirurgia, sozinha, olhando para um corredor vazio. É o momento mais silencioso do filme, e talvez o mais forte. Ela se senta, olha para o chão e parece desabar. Toda a força que ela manteve até ali se dissolve em segundos. Ela chora, mas é um choro de alívio, de cansaço, de medo e fé misturados. E aí vem a cena que simboliza o título do filme. Uma enfermeira aparece e sorri, dizendo que a cirurgia foi um sucesso. Imagina você vivendo numa pequena cidade do interior, daqueles lugares onde todo mundo conhece o nome do outro, onde a rotina é simples, mas a vida às vezes pesa. Aí entra uma pessoa que, por acaso ou destino, decide que vai fazer a diferença. Hilary Swank é cabeleireira numa cidadezinha do Kentucky, EUA. Ela tem sua vida, seus desafios, e ali começa algo bem humano. Ela se vê diante de uma família que está passando por um momento muito difícil. O marido viúvo, Alan Richardson, está tentando dar conta de criar 2 filhas, e uma delas está à espera de um transplante de fígado. É nessa encruzilhada que Sharon decide agir, não por fama, não por glória, mas porque enxerga algo maior, uma vida que está por um fio, uma comunidade que pode se unir, um propósito que pode surgir. E a beleza disso tudo está no ordinário da coisa, no fato de que ela não é uma heroína invencível, ela é gente normal. E é justamente isso que torna tudo mais próximo, mais tocar. Imagina a cena, um pequeno salão de beleza, luz natural entrando pela janela, som de secador, conversas sobre o dia a dia, e lá está Sharon Stevens, vivida pela Hilary Swank, uma mulher de meia-idade, determinada, mas visivelmente cansada por dentro. Ela é o tipo de pessoa que vive de fazer o bem para os outros sem se dar conta de que talvez esteja esquecendo de cuidar de si mesma. Tem carisma, é direta, fala o que pensa e não tem medo de colocar a mão na massa. Só que no fundo, sente aquele vazio que a rotina deixou crescer, um sentimento de que preciso fazer algo que realmente tenha sentido. Num certo dia comum, Sharon cruza o caminho de Ed Schmidt, um homem com aquele olhar cansado de quem carrega o mundo nas costas. Ele trabalha o dia todo, tenta pagar as contas e cuida sozinho das 2 filhas pequenas. A esposa dele faleceu há pouco tempo e o vazio que ficou na casa é quase palpável. A mais nova, Michelle, está gravemente doente. O fígado dela está falhando e a única solução seria um transplante. Quando Sharon descobre a situação dessa família, o filme muda de tom. Até então, a vida dela parecia rodar em círculos. Casa, trabalho, pequenas brigas, piadinhas com as clientes do salão. Mas ao ouvir sobre a luta de Ed, algo dentro dela desperta. É como se a vida tivesse gritado: "Tá vendo? É disso que você estava sentindo falta. Propósito." A primeira reação de Sharon é tentar ajudar de forma prática. Ela oferece cortes de cabelo gratuitos, faz rifas, tenta levantar um pouco de dinheiro. Só que a situação é muito mais séria do que ela imaginava. O custo do transplante, a viagem até o hospital, o tempo de recuperação, tudo é assustadoramente alto. E é aí que o filme mostra o primeiro grande dilema. O que uma pessoa comum pode fazer diante de algo tão grande? É aqui que a personalidade da Sharon brilha. Ela não é rica, não tem poder, nem contatos influentes, mas tem garra e coração. Em vez de desistir, ela decide fazer algo que parece até loucura: mobilizar toda a cidade. É o momento em que o espectador percebe que ela vai além do simples "vou ajudar". Ela quer mover montanhas e acredita, de verdade, que dá para fazer isso. Sharon sentada no carro, sozinha, depois de conversar com Ed. Ela olha para o vazio e dá para ver a mistura de medo e determinação no rosto dela. É como se estivesse se perguntando se vale a pena se envolver, se não vai ser só mais uma frustração.
E aí, de repente, ela liga o carro, respira fundo e diz algo simples, mas que resume tudo. Se ninguém vai fazer, então eu vou. Essa decisão muda tudo. A partir desse momento, Sharon não é mais uma cabeleireira tentando preencher um Nova Zelandro. Ela vira a faísca que vai incendiar o coração de toda uma comunidade. E o mais bonito é que o filme mostra isso de forma natural, sem melodrama. Ela começa pedindo ajuda para vizinhos, clientes, igrejas locais, até pequenas lojas da cidade. É o tipo de atitude que inspira, mas sem parecer forçada. É o bem nascendo do cotidiano. O relacionamento entre Sharon e Ed também começa a se construir aqui. No início, ele não entende muito bem o motivo dela se importar tanto. Dá para sentir que ele está em modo de sobrevivência, tentando proteger as filhas e, ao mesmo tempo, não desabar emocionalmente. Só que Sharon vai ganhando a confiança dele pouco a pouco, com gestos sinceros, sem invadir, sem querer ser a heroína da história. Ela apenas aparece, oferece ajuda e fica. E às vezes é exatamente isso que uma pessoa precisa. Alguém que simplesmente fique. A cidadezinha é pequena e muita gente é desconfiada, cansada de promessas vazias. Então, no começo, quase ninguém acredita que ela vá conseguir algo. Tem até gente que acha que ela está se metendo demais na vida dos outros. E isso mexe com ela, porque Sharon é teimosa, mas também tem um coração sensível. Mesmo assim, ela não desiste. É como se a fé dela, não uma fé religiosa apenas, mas aquela fé na bondade humana, fosse o combustível que não deixa o motor parar. Então ela começa a pensar criativamente. Organiza um evento beneficente no salão, cria rifas, faz festas pequenas, vende bolos, corta cabelo em troca de doações. Aos poucos, uma faísca começa a acender na comunidade. A direção do filme faz um trabalho lindo nessa parte, mostrando que a mudança começa de forma quase invisível. Primeiro é uma cliente que deixa uns trocados a mais. Depois é um vizinho que oferece o salão da igreja. Aí um grupo de jovens decide ajudar a divulgar a causa online. E de repente, sem que ninguém perceba, a cidade toda começa a se mover. Mas junto com a mobilização, vêm os desafios reais. E o filme não alivia. Ele mostra que fazer o bem também dói. Sharon começa a se desgastar física e emocionalmente. Ela trabalha o dia inteiro e passa as noites tentando encontrar soluções. Há cenas em que ela fica no carro exausta, chorando sozinha, sentindo que talvez não vá dar conta. Esse é o ponto em que o filme mostra o quanto a bondade pode ser difícil, porque ajudar o outro exige abrir mão de conforto, tempo e até da própria paz. Ed, o pai das meninas, também entra em conflito nessa fase. Ele começa a se sentir culpado por depender tanto da ajuda de Sharon. Em uma das cenas mais fortes, ele diz algo como: "Você não precisa fazer isso, Sharon. Essa não é sua luta." E ela responde de um jeito que arrepia: "Agora é, porque ninguém devia lutar sozinho." Essa fala define toda a alma do filme. Ao mesmo tempo, a doença da menina avança e o relógio corre. As cenas no hospital são de partir o coração. O público sente o medo de Ed, a esperança de Sharon e o peso de cada minuto. O roteiro não exagera, mas deixa claro que a situação é grave. E é justamente isso que faz a ajuda da comunidade ganhar ainda mais valor. Cada doação, cada abraço, cada gesto importa. Sharon começa a virar uma espécie de ponte entre as pessoas. Gente que nem se falava mais começa a se reunir, vizinhos se reaproximam e o espírito da cidade muda. Tem um momento lindo em que uma multidão se reúne para um evento beneficente, e pela primeira vez Ed sorri de verdade, aquele sorriso tímido, meio surpreso, de quem percebe que não está mais sozinho. Sharon desabafa com o padre da cidade. "Às vezes, eu acho que tô só tentando tapar um buraco que o mundo inteiro fez." E ele responde: "Talvez o buraco ainda esteja lá, Sharon, mas agora tem luz entrando por ele." É uma fala simples, mas poderosa. Mostra que mesmo as pequenas ações têm força para iluminar o que antes parecia perdido. Com o tempo, a cidade se transforma num grande organismo movido pela empatia. A causa de uma menina vira a causa de todos. E Sharon, que no início só queria ajudar uma família, se torna o símbolo da esperança daquela comunidade inteira. Ela não percebe, mas inspirou algo muito maior: pessoas redescobrindo o prazer de cuidar uns dos outros. Depois de toda a luta, as campanhas, os eventos, os dias sem dormir e as lágrimas derramadas, Sharon finalmente vê o esforço começar a dar frutos.
A comunidade, antes meio fria e desacreditada, agora está totalmente envolvida. As pessoas falam sobre a causa na padaria, na escola, nas igrejas, nas redes sociais. É como se aquela pequena cidade tivesse redescoberto o que significa ser um grupo de verdade, um nós. E isso é o que o filme quer mostrar desde o início, que ninguém se salva sozinho. Logo no começo dessa parte, chega o telefonema que muda tudo. É do hospital. Eles encontraram um doador compatível para a menina. A notícia cai como um raio de esperança. Ed, o pai, não consegue segurar as lágrimas, e Sharon, mesmo exausta, sente uma força nova nascer dentro dela. A cena é silenciosa, mas carregada de emoção. Eles se olham e dá para ver que aquele momento valeu cada esforço. O transplante precisa acontecer rápido, e a viagem até o hospital é longa. Nessa hora, toda a cidade se mobiliza de novo. Tem caminhoneiro oferecendo carona, gente arrumando o transporte, amigos ajudando com gasolina, polícia abrindo caminho. É como se todo mundo dissesse, essa menina vai viver, custe o que custar. Quando finalmente chegam ao hospital, a cirurgia começa. Pessoas rezando, abraçadas, acendendo velas, mandando mensagens, cantando juntas. É o poder da fé coletiva. Não importa a religião, o que se vê é esperança sendo compartilhada. Enquanto isso, Sharon espera do lado de fora da sala de cirurgia, sozinha, olhando para um corredor vazio. É o momento mais silencioso do filme, e talvez o mais forte. Ela se senta, olha para o chão e parece desabar. Toda a força que ela manteve até ali se dissolve em segundos. Ela chora, mas é um choro de alívio, de cansaço, de medo e fé misturados. E aí vem a cena que simboliza o título do filme. Uma enfermeira aparece e sorri, dizendo que a cirurgia foi um sucesso. Imagina você vivendo numa pequena cidade do interior, daqueles lugares onde todo mundo conhece o nome do outro, onde a rotina é simples, mas a vida às vezes pesa. Aí entra uma pessoa que, por acaso ou destino, decide que vai fazer a diferença. Hilary Swank é cabeleireira numa cidadezinha do Kentucky, EUA. Ela tem sua vida, seus desafios, e ali começa algo bem humano. Ela se vê diante de uma família que está passando por um momento muito difícil. O marido viúvo, Alan Richardson, está tentando dar conta de criar 2 filhas, e uma delas está à espera de um transplante de fígado. É nessa encruzilhada que Sharon decide agir, não por fama, não por glória, mas porque enxerga algo maior, uma vida que está por um fio, uma comunidade que pode se unir, um propósito que pode surgir. E a beleza disso tudo está no ordinário da coisa, no fato de que ela não é uma heroína invencível, ela é gente normal. E é justamente isso que torna tudo mais próximo, mais tocar. Imagina a cena, um pequeno salão de beleza, luz natural entrando pela janela, som de secador, conversas sobre o dia a dia, e lá está Sharon Stevens, vivida pela Hilary Swank, uma mulher de meia-idade, determinada, mas visivelmente cansada por dentro. Ela é o tipo de pessoa que vive de fazer o bem para os outros sem se dar conta de que talvez esteja esquecendo de cuidar de si mesma. Tem carisma, é direta, fala o que pensa e não tem medo de colocar a mão na massa. Só que no fundo, sente aquele vazio que a rotina deixou crescer, um sentimento de que preciso fazer algo que realmente tenha sentido. Num certo dia comum, Sharon cruza o caminho de Ed Schmidt, um homem com aquele olhar cansado de quem carrega o mundo nas costas. Ele trabalha o dia todo, tenta pagar as contas e cuida sozinho das 2 filhas pequenas. A esposa dele faleceu há pouco tempo e o vazio que ficou na casa é quase palpável. A mais nova, Michelle, está gravemente doente. O fígado dela está falhando e a única solução seria um transplante. Quando Sharon descobre a situação dessa família, o filme muda de tom. Até então, a vida dela parecia rodar em círculos. Casa, trabalho, pequenas brigas, piadinhas com as clientes do salão. Mas ao ouvir sobre a luta de Ed, algo dentro dela desperta. É como se a vida tivesse gritado, tá vendo? É disso que você estava sentindo falta, propósito. A primeira reação de Sharon é tentar ajudar de forma prática. Ela oferece cortes de cabelo gratuitos, faz rifas, tenta levantar um pouco de dinheiro. Só que a situação é muito mais séria do que ela imaginava. O custo do transplante, a viagem até o hospital, o tempo de recuperação, tudo é assustadoramente alto. E é aí que o filme mostra o primeiro grande dilema. O que uma pessoa comum pode fazer diante de algo tão grande? É aqui que a personalidade da Sharon brilha.
Ela não é rica, não tem poder, nem contatos influentes, mas tem garra e coração. Em vez de desistir, ela decide fazer algo que parece até loucura: mobilizar toda a cidade. É o momento em que o espectador percebe que ela vai além do simples "vou ajudar". Ela quer mover montanhas e acredita, de verdade, que dá para fazer isso. Sharon sentada no carro, sozinha, depois de conversar com Ed. Ela olha para o vazio e dá para ver a mistura de medo e determinação no rosto dela. É como se estivesse se perguntando se vale a pena se envolver, se não vai ser só mais uma frustração. E aí, de repente, ela liga o carro, respira fundo e diz algo simples, mas que resume tudo: se ninguém vai fazer, então eu vou. Essa decisão muda tudo. A partir desse momento, Sharon não é mais uma cabeleireira tentando preencher um Nova Zelandro. Ela vira a faísca que vai incendiar o coração de toda uma comunidade. E o mais bonito é que o filme mostra isso de forma natural, sem melodrama. Ela começa pedindo ajuda para vizinhos, clientes, igrejas locais, até pequenas lojas da cidade. É o tipo de atitude que inspira, mas sem parecer forçada. É o bem nascendo do cotidiano. O relacionamento entre Sharon e Ed também começa a se construir aqui. No início, ele não entende muito bem o motivo dela se importar tanto. Dá para sentir que ele está em modo de sobrevivência, tentando proteger as filhas e, ao mesmo tempo, não desabar emocionalmente. Só que Sharon vai ganhando a confiança dele pouco a pouco, com gestos sinceros, sem invadir, sem querer ser a heroína da história. Ela apenas aparece, oferece ajuda e fica. E às vezes é exatamente isso que uma pessoa precisa: alguém que simplesmente fique. A cidadezinha é pequena e muita gente é desconfiada, cansada de promessas vazias. Então, no começo, quase ninguém acredita que ela vá conseguir algo. Tem até gente que acha que ela está se metendo demais na vida dos outros. E isso mexe com ela, porque Sharon é teimosa, mas também tem um coração sensível. Mesmo assim, ela não desiste. É como se a fé dela, não uma fé religiosa apenas, mas aquela fé na bondade humana, fosse o combustível que não deixa o motor parar. Então ela começa a pensar criativamente. Organiza um evento beneficente no salão, cria rifas, faz festas pequenas, vende bolos, corta cabelo em troca de doações. Aos poucos, uma faísca começa a acender na comunidade. A direção do filme faz um trabalho lindo nessa parte, mostrando que a mudança começa de forma quase invisível. Primeiro é uma cliente que deixa uns trocados a mais. Depois é um vizinho que oferece o salão da igreja. Aí um grupo de jovens decide ajudar a divulgar a causa online. E de repente, sem que ninguém perceba, a cidade toda começa a se mover. Mas junto com a mobilização, vêm os desafios reais. E o filme não alivia. Ele mostra que fazer o bem também dói. Sharon começa a se desgastar física e emocionalmente. Ela trabalha o dia inteiro e passa as noites tentando encontrar soluções. Há cenas em que ela fica no carro exausta, chorando sozinha, sentindo que talvez não vá dar conta. Esse é o ponto em que o filme mostra o quanto a bondade pode ser difícil, porque ajudar o outro exige abrir mão de conforto, tempo e até da própria paz. Ed, o pai das meninas, também entra em conflito nessa fase. Ele começa a se sentir culpado por depender tanto da ajuda de Sharon. Em uma das cenas mais fortes, ele diz algo como: "Você não precisa fazer isso, Sharon. Essa não é sua luta." E ela responde de um jeito que arrepia: "Agora é, porque ninguém devia lutar sozinho." Essa fala define toda a alma do filme. Ao mesmo tempo, a doença da menina avança e o relógio corre. As cenas no hospital são de partir o coração. O público sente o medo de Ed, a esperança de Sharon e o peso de cada minuto. O roteiro não exagera, mas deixa claro que a situação é grave. E é justamente isso que faz a ajuda da comunidade ganhar ainda mais valor. Cada doação, cada abraço, cada gesto importa. Sharon começa a virar uma espécie de ponte entre as pessoas. Gente que nem se falava mais começa a se reunir, vizinhos se reaproximam e o espírito da cidade muda. Tem um momento lindo em que uma multidão se reúne para um evento beneficente e pela primeira vez Ed sorri de verdade, aquele sorriso tímido, meio surpreso, de quem percebe que não está mais sozinho. Sharon desabafa com o padre da cidade. "Às vezes, eu acho que tô só tentando tapar um buraco que o mundo inteiro fez." E ele responde: "Talvez o buraco ainda esteja lá, Sharon, mas agora tem luz entrando por ele." É uma fala simples, mas poderosa.
mostra que mesmo as pequenas ações têm força para iluminar o que antes parecia perdido. Com o tempo, a cidade se transforma num grande organismo movido pela empatia. A causa de uma menina vira a causa de todos. E Sharon, que no início só queria ajudar uma família, se torna o símbolo da esperança daquela comunidade inteira. Ela não percebe, mas inspirou algo muito maior: pessoas redescobrindo o prazer de cuidar uns dos outros. Depois de toda a luta, as campanhas, os eventos, os dias sem dormir e as lágrimas derramadas, Sharon finalmente vê o esforço começar a dar frutos. A comunidade, antes meio fria e desacreditada, agora está totalmente envolvida. As pessoas falam sobre a causa na padaria, na escola, nas igrejas, nas redes sociais. É como se aquela pequena cidade tivesse redescoberto o que significa ser um grupo de verdade, um nós. E isso é o que o filme quer mostrar desde o início, que ninguém se salva sozinho. Logo no começo dessa parte, chega o telefonema que muda tudo. É do hospital. Eles encontraram um doador compatível para a menina. A notícia cai como um raio de esperança. Ed, o pai, não consegue segurar as lágrimas, e Sharon, mesmo exausta, sente uma força nova nascer dentro dela. A cena é silenciosa, mas carregada de emoção. Eles se olham e dá para ver que aquele momento valeu cada esforço. O transplante precisa acontecer rápido, e a viagem até o hospital é longa. Nessa hora, toda a cidade se mobiliza de novo. Tem caminhoneiro oferecendo carona, gente arrumando o transporte, amigos ajudando com gasolina, polícia abrindo caminho. É como se todo mundo dissesse: essa menina vai viver, custe o que custar. Quando finalmente chegam ao hospital, a cirurgia começa. Pessoas rezando, abraçadas, acendendo velas, mandando mensagens, cantando juntas. É o poder da fé coletiva. Não importa a religião, o que se vê é esperança sendo compartilhada. Enquanto isso, Sharon espera do lado de fora da sala de cirurgia, sozinha, olhando para um corredor vazio. É o momento mais silencioso do filme, e talvez o mais forte. Ela se senta, olha para o chão e parece desabar. Toda a força que ela manteve até ali se dissolve em segundos. Ela chora, mas é um choro de alívio, de cansaço, de medo e fé misturados. E aí vem a cena que simboliza o título do filme. Uma enfermeira aparece e sorri, dizendo que a cirurgia foi um sucesso. Imagina você vivendo numa pequena cidade do interior, daqueles lugares onde todo mundo conhece o nome do outro, onde a rotina é simples, mas a vida às vezes pesa. Aí entra uma pessoa que, por acaso ou destino, decide que vai fazer a diferença. Hilary Swank é cabeleireira numa cidadezinha do Kentucky, Iowa. Ela tem sua vida, seus desafios, e ali começa algo bem humano. Ela se vê diante de uma família que está passando por um momento muito difícil. O marido viúvo, Alan Richardson, está tentando dar conta de criar 2 filhas, e uma delas está à espera de um transplante de fígado. É nessa encruzilhada que Sharon decide agir, não por fama, não por glória, mas porque enxerga algo maior, uma vida que está por um fio, uma comunidade que pode se unir, um propósito que pode surgir. E a beleza disso tudo está no ordinário da coisa, no fato de que ela não é uma heroína invencível, ela é gente normal. E é justamente isso que torna tudo mais próximo, mais tocar. Imagina a cena, um pequeno salão de beleza, luz natural entrando pela janela, som de secador, conversas sobre o dia a dia, e lá está Sharon Stevens, vivida pela Hilary Swank, uma mulher de meia-idade, determinada, mas visivelmente cansada por dentro. Ela é o tipo de pessoa que vive de fazer o bem para os outros sem se dar conta de que talvez esteja esquecendo de cuidar de si mesma. Tem carisma, é direta, fala o que pensa e não tem medo de colocar a mão na massa. Só que, no fundo, sente aquele vazio que a rotina deixou crescer, um sentimento de que preciso fazer algo que realmente tenha sentido. Num certo dia comum, Sharon cruza o caminho de Ed Schmidt, um homem com aquele olhar cansado de quem carrega o mundo nas costas. Ele trabalha o dia todo, tenta pagar as contas e cuida sozinho das 2 filhas pequenas. A esposa dele faleceu há pouco tempo e o vazio que ficou na casa é quase palpável. A mais nova, Michelle, está gravemente doente. O fígado dela está falhando e a única solução seria um transplante. Quando Sharon descobre a situação dessa família, o filme muda de tom. Até então, a vida dela parecia rodar em círculos. Casa, trabalho, pequenas brigas, piadinhas com as clientes do salão. Mas ao ouvir sobre a luta de Ed, algo dentro dela desperta.
É como se a vida tivesse gritado: "Tá vendo? É disso que você estava sentindo falta. Propósito." A primeira reação de Sharon é tentar ajudar de forma prática. Ela oferece cortes de cabelo gratuitos, faz rifas, tenta levantar um pouco de dinheiro. Só que a situação é muito mais séria do que ela imaginava. O custo do transplante, a viagem até o hospital, o tempo de recuperação, tudo é assustadoramente alto. E é aí que o filme mostra o primeiro grande dilema. O que uma pessoa comum pode fazer diante de algo tão grande? É aqui que a personalidade da Sharon brilha. Ela não é rica, não tem poder, nem contatos influentes, mas tem garra e coração. Em vez de desistir, ela decide fazer algo que parece até loucura: mobilizar toda a cidade. É o momento em que o espectador percebe que ela vai além do simples "vou ajudar". Ela quer mover montanhas e acredita, de verdade, que dá para fazer isso. Sharon sentada no carro, sozinha, depois de conversar com Ed. Ela olha para o vazio e dá para ver a mistura de medo e determinação no rosto dela. É como se estivesse se perguntando se vale a pena se envolver, se não vai ser só mais uma frustração. E aí, de repente, ela liga o carro, respira fundo e diz algo simples, mas que resume tudo: "Se ninguém vai fazer, então eu vou." Essa decisão muda tudo. A partir desse momento, Sharon não é mais uma cabeleireira tentando preencher um Nova Zelandro. Ela vira a faísca que vai incendiar o coração de toda uma comunidade. E o mais bonito é que o filme mostra isso de forma natural, sem melodrama. Ela começa pedindo ajuda para vizinhos, clientes, igrejas locais, até pequenas lojas da cidade. É o tipo de atitude que inspira, mas sem parecer forçada. É o bem nascendo do cotidiano. O relacionamento entre Sharon e Ed também começa a se construir aqui. No início, ele não entende muito bem o motivo dela se importar tanto. Dá para sentir que ele está em modo de sobrevivência, tentando proteger as filhas e, ao mesmo tempo, não desabar emocionalmente. Só que Sharon vai ganhando a confiança dele pouco a pouco, com gestos sinceros, sem invadir, sem querer ser a heroína da história. Ela apenas aparece, oferece ajuda e fica. E às vezes é exatamente isso que uma pessoa precisa: alguém que simplesmente fique. A cidadezinha é pequena e muita gente é desconfiada, cansada de promessas vazias. Então, no começo, quase ninguém acredita que ela vá conseguir algo. Tem até gente que acha que ela está se metendo demais na vida dos outros. E isso mexe com ela, porque Sharon é teimosa, mas também tem um coração sensível. Mesmo assim, ela não desiste. É como se a fé dela, não uma fé religiosa apenas, mas aquela fé na bondade humana, fosse o combustível que não deixa o motor parar. Então ela começa a pensar criativamente. Organiza um evento beneficente no salão, cria rifas, faz festas pequenas, vende bolos, corta cabelo em troca de doações. Aos poucos, uma faísca começa a acender na comunidade. A direção do filme faz um trabalho lindo nessa parte, mostrando que a mudança começa de forma quase invisível. Primeiro é uma cliente que deixa uns trocados a mais. Depois é um vizinho que oferece o salão da igreja. Aí um grupo de jovens decide ajudar a divulgar a causa online. E de repente, sem que ninguém perceba, a cidade toda começa a se mover. Mas junto com a mobilização, vêm os desafios reais. E o filme não alivia. Ele mostra que fazer o bem também dói. Sharon começa a se desgastar física e emocionalmente. Ela trabalha o dia inteiro e passa as noites tentando encontrar soluções. Há cenas em que ela fica no carro exausta, chorando sozinha, sentindo que talvez não vá dar conta. Esse é o ponto em que o filme mostra o quanto a bondade pode ser difícil, porque ajudar o outro exige abrir mão de conforto, tempo e até da própria paz. Ed, o pai das meninas, também entra em conflito nessa fase. Ele começa a se sentir culpado por depender tanto da ajuda de Sharon. Em uma das cenas mais fortes, ele diz algo como: "Você não precisa fazer isso, Sharon. Essa não é sua luta." E ela responde de um jeito que arrepia: "Agora é, porque ninguém devia lutar sozinho." Essa fala define toda a alma do filme. Ao mesmo tempo, a doença da menina avança e o relógio corre. As cenas no hospital são de partir o coração. O público sente o medo de Ed, a esperança de Sharon e o peso de cada minuto. O roteiro não exagera, mas deixa claro que a situação é grave. E é justamente isso que faz a ajuda da comunidade ganhar ainda mais valor. Cada doação, cada abraço, cada gesto importa.
Sharon começa a virar uma espécie de ponte entre as pessoas. Gente que nem se falava mais começa a se reunir, vizinhos se reaproximam e o espírito da cidade muda. Tem um momento lindo em que uma multidão se reúne para um evento beneficente e pela primeira vez Ed sorri de verdade, aquele sorriso tímido, meio surpreso, de quem percebe que não está mais sozinho. Sharon desabafa com o padre da cidade. Às vezes, eu acho que tô só tentando tapar um buraco que o mundo inteiro fez. E ele responde, talvez o buraco ainda esteja lá, Sharon, mas agora tem luz entrando por ele. É uma fala simples, mas poderosa. Mostra que mesmo as pequenas ações têm força para iluminar o que antes parecia perdido. Com o tempo, a cidade se transforma num grande organismo movido pela empatia. A causa de uma menina vira a causa de todos. E Sharon, que no início só queria ajudar uma família, se torna o símbolo da esperança daquela comunidade inteira. Ela não percebe, mas inspirou algo muito maior, pessoas redescobrindo o prazer de cuidar uns dos outros. Depois de toda a luta, as campanhas, os eventos, os dias sem dormir e as lágrimas derramadas, Sharon finalmente vê o esforço começar a dar frutos. A comunidade, antes meio fria e desacreditada, agora está totalmente envolvida. As pessoas falam sobre a causa na padaria, na escola, nas igrejas, nas redes sociais. É como se aquela pequena cidade tivesse redescoberto o que significa ser um grupo de verdade, um nós. E isso é o que o filme quer mostrar desde o início, que ninguém se salva sozinho. Logo no começo dessa parte, chega o telefonema que muda tudo. É do hospital. Eles encontraram um doador compatível para a menina. A notícia cai como um raio de esperança. Ed, o pai, não consegue segurar as lágrimas, e Sharon, mesmo exausta, sente uma força nova nascer dentro dela. A cena é silenciosa, mas carregada de emoção. Eles se olham e dá para ver que aquele momento valeu cada esforço. O transplante precisa acontecer rápido, e a viagem até o hospital é longa. Nessa hora, toda a cidade se mobiliza de novo. Tem caminhoneiro oferecendo carona, gente arrumando o transporte, amigos ajudando com gasolina, polícia abrindo caminho. É como se todo mundo dissesse, essa menina vai viver, custe o que custar. Quando finalmente chegam ao hospital, a cirurgia começa. Pessoas rezando, abraçadas, acendendo velas, mandando mensagens, cantando juntas. É o poder da fé coletiva. Não importa a religião, o que se vê é esperança sendo compartilhada. Enquanto isso, Sharon espera do lado de fora da sala de cirurgia, sozinha, olhando para um corredor vazio. É o momento mais silencioso do filme, e talvez o mais forte. Ela se senta, olha para o chão e parece desabar. Toda a força que ela manteve até ali se dissolve em segundos. Ela chora, mas é um choro de alívio, de cansaço, de medo e fé misturados. E aí vem a cena que simboliza o título do filme. Uma enfermeira aparece e sorri, dizendo que a cirurgia foi um sucesso. Imagina você vivendo numa pequena cidade do interior, daqueles lugares onde todo mundo conhece o nome do outro, onde a rotina é simples, mas a vida às vezes pesa. Aí entra uma pessoa que, por acaso ou destino, decide que vai fazer a diferença. Hilary Swank é cabeleireira numa cidadezinha do Kentucky, EUA. Ela tem sua vida, seus desafios, e ali começa algo bem humano. Ela se vê diante de uma família que está passando por um momento muito difícil. O marido viúvo, Alan Richardson, está tentando dar conta de criar 2 filhas, e uma delas está à espera de um transplante de fígado. É nessa encruzilhada que Sharon decide agir, não por fama, não por glória, mas porque enxerga algo maior, uma vida que está por um fio, uma comunidade que pode se unir, um propósito que pode surgir. E a beleza disso tudo está no ordinário da coisa, no fato de que ela não é uma heroína invencível, ela é gente normal. E é justamente isso que torna tudo mais próximo, mais tocar. Imagina a cena, um pequeno salão de beleza, luz natural entrando pela janela, som de secador, conversas sobre o dia a dia, e lá está Sharon Stevens, vivida pela Hilary Swank, uma mulher de meia-idade, determinada, mas visivelmente cansada por dentro. Ela é o tipo de pessoa que vive de fazer o bem para os outros sem se dar conta de que talvez esteja esquecendo de cuidar de si mesma. Tem carisma, é direta, fala o que pensa e não tem medo de colocar a mão na massa. Só que no fundo, sente aquele vazio que a rotina deixou crescer, um sentimento de que preciso fazer algo que realmente tenha sentido.
Num certo dia comum, Sharon cruza o caminho de Ed Schmidt, um homem com aquele olhar cansado de quem carrega o mundo nas costas. Ele trabalha o dia todo, tenta pagar as contas e cuida sozinho das 2 filhas pequenas. A esposa dele faleceu há pouco tempo e o vazio que ficou na casa é quase palpável. A mais nova, Michelle, está gravemente doente. O fígado dela está falhando e a única solução seria um transplante. Quando Sharon descobre a situação dessa família, o filme muda de tom. Até então, a vida dela parecia rodar em círculos. Casa, trabalho, pequenas brigas, piadinhas com as clientes do salão. Mas ao ouvir sobre a luta de Ed, algo dentro dela desperta. É como se a vida tivesse gritado: "Tá vendo? É disso que você estava sentindo falta. Propósito." A primeira reação de Sharon é tentar ajudar de forma prática. Ela oferece cortes de cabelo gratuitos, faz rifas, tenta levantar um pouco de dinheiro. Só que a situação é muito mais séria do que ela imaginava. O custo do transplante, a viagem até o hospital, o tempo de recuperação, tudo é assustadoramente alto. E é aí que o filme mostra o primeiro grande dilema. O que uma pessoa comum pode fazer diante de algo tão grande? É aqui que a personalidade da Sharon brilha. Ela não é rica, não tem poder, nem contatos influentes, mas tem garra e coração. Em vez de desistir, ela decide fazer algo que parece até loucura: mobilizar toda a cidade. É o momento em que o espectador percebe que ela vai além do simples "vou ajudar". Ela quer mover montanhas e acredita, de verdade, que dá para fazer isso. Sharon sentada no carro, sozinha, depois de conversar com Ed. Ela olha para o vazio e dá para ver a mistura de medo e determinação no rosto dela. É como se estivesse se perguntando se vale a pena se envolver, se não vai ser só mais uma frustração. E aí, de repente, ela liga o carro, respira fundo e diz algo simples, mas que resume tudo: "Se ninguém vai fazer, então eu vou." Essa decisão muda tudo. A partir desse momento, Sharon não é mais uma cabeleireira tentando preencher um Nova Zelandro. Ela vira a faísca que vai incendiar o coração de toda uma comunidade. E o mais bonito é que o filme mostra isso de forma natural, sem melodrama. Ela começa pedindo ajuda para vizinhos, clientes, igrejas locais, até pequenas lojas da cidade. É o tipo de atitude que inspira, mas sem parecer forçada. É o bem nascendo do cotidiano. O relacionamento entre Sharon e Ed também começa a se construir aqui. No início, ele não entende muito bem o motivo dela se importar tanto. Dá para sentir que ele está em modo de sobrevivência, tentando proteger as filhas e, ao mesmo tempo, não desabar emocionalmente. Só que Sharon vai ganhando a confiança dele pouco a pouco, com gestos sinceros, sem invadir, sem querer ser a heroína da história. Ela apenas aparece, oferece ajuda e fica. E às vezes é exatamente isso que uma pessoa precisa: alguém que simplesmente fique. A cidadezinha é pequena e muita gente é desconfiada, cansada de promessas vazias. Então, no começo, quase ninguém acredita que ela vá conseguir algo. Tem até gente que acha que ela está se metendo demais na vida dos outros. E isso mexe com ela, porque Sharon é teimosa, mas também tem um coração sensível. Mesmo assim, ela não desiste. É como se a fé dela, não uma fé religiosa apenas, mas aquela fé na bondade humana, fosse o combustível que não deixa o motor parar. Então ela começa a pensar criativamente. Organiza um evento beneficente no salão, cria rifas, faz festas pequenas, vende bolos, corta cabelo em troca de doações. Aos poucos, uma faísca começa a acender na comunidade. A direção do filme faz um trabalho lindo nessa parte, mostrando que a mudança começa de forma quase invisível. Primeiro é uma cliente que deixa uns trocados a mais. Depois é um vizinho que oferece o salão da igreja. Aí um grupo de jovens decide ajudar a divulgar a causa online. E de repente, sem que ninguém perceba, a cidade toda começa a se mover. Mas junto com a mobilização, vêm os desafios reais. E o filme não alivia. Ele mostra que fazer o bem também dói. Sharon começa a se desgastar física e emocionalmente. Ela trabalha o dia inteiro e passa as noites tentando encontrar soluções. Há cenas em que ela fica no carro exausta, chorando sozinha, sentindo que talvez não vá dar conta. Esse é o ponto em que o filme mostra o quanto a bondade pode ser difícil, porque ajudar o outro exige abrir mão de conforto, tempo e até da própria paz. Ed, o pai das meninas, também entra em conflito nessa fase. Ele começa a se sentir culpado por depender tanto da ajuda de Sharon. Em uma das cenas mais fortes, ele diz algo como: "Você não precisa fazer isso, Sharon. Essa não é sua luta."
E ela responde de um jeito que arrepia. Agora é, porque ninguém devia lutar sozinho. Essa fala define toda a alma do filme. Ao mesmo tempo, a doença da menina avança e o relógio corre. As cenas no hospital são de partir o coração. O público sente o medo de Ed, a esperança de Sharon e o peso de cada minuto. O roteiro não exagera, mas deixa claro que a situação é grave. E é justamente isso que faz a ajuda da comunidade ganhar ainda mais valor. Cada doação, cada abraço, cada gesto importa. Sharon começa a virar uma espécie de ponte entre as pessoas. Gente que nem se falava mais começa a se reunir, vizinhos se reaproximam e o espírito da cidade muda. Tem um momento lindo em que uma multidão se reúne para um evento beneficente e pela primeira vez Ed sorri de verdade, aquele sorriso tímido, meio surpreso, de quem percebe que não está mais sozinho. Sharon desabafa com o padre da cidade. Às vezes, eu acho que tô só tentando tapar um buraco que o mundo inteiro fez. E ele responde, talvez o buraco ainda esteja lá, Sharon, mas agora tem luz entrando por ele. É uma fala simples, mas poderosa. Mostra que mesmo as pequenas ações têm força para iluminar o que antes parecia perdido. Com o tempo, a cidade se transforma num grande organismo movido pela empatia. A causa de uma menina vira a causa de todos. E Sharon, que no início só queria ajudar uma família, se torna o símbolo da esperança daquela comunidade inteira. Ela não percebe, mas inspirou algo muito maior, pessoas redescobrindo o prazer de cuidar uns dos outros. Depois de toda a luta, as campanhas, os eventos, os dias sem dormir e as lágrimas derramadas, Sharon finalmente vê o esforço começar a dar frutos. A comunidade, antes meio fria e desacreditada, agora está totalmente envolvida. As pessoas falam sobre a causa na padaria, na escola, nas igrejas, nas redes sociais. É como se aquela pequena cidade tivesse redescoberto o que significa ser um grupo de verdade, um nós. E isso é o que o filme quer mostrar desde o início, que ninguém se salva sozinho. Logo no começo dessa parte, chega o telefonema que muda tudo. É do hospital. Eles encontraram um doador compatível para a menina. A notícia cai como um raio de esperança. Ed, o pai, não consegue segurar as lágrimas, e Sharon, mesmo exausta, sente uma força nova nascer dentro dela. A cena é silenciosa, mas carregada de emoção. Eles se olham e dá para ver que aquele momento valeu cada esforço. O transplante precisa acontecer rápido, e a viagem até o hospital é longa. Nessa hora, toda a cidade se mobiliza de novo. Tem caminhoneiro oferecendo carona, gente arrumando o transporte, amigos ajudando com gasolina, polícia abrindo caminho. É como se todo mundo dissesse, essa menina vai viver, custe o que custar. Quando finalmente chegam ao hospital, a cirurgia começa. Pessoas rezando, abraçadas, acendendo velas, mandando mensagens, cantando juntas. É o poder da fé coletiva. Não importa a religião, o que se vê é esperança sendo compartilhada. Enquanto isso, Sharon espera do lado de fora da sala de cirurgia, sozinha, olhando para um corredor vazio. É o momento mais silencioso do filme, e talvez o mais forte. Ela se senta, olha para o chão e parece desabar. Toda a força que ela manteve até ali se dissolve em segundos. Ela chora, mas é um choro de alívio, de cansaço, de medo e fé misturados. E aí vem a cena que simboliza o título do filme. Uma enfermeira aparece e sorri, dizendo que a cirurgia foi um sucesso. Imagina você vivendo numa pequena cidade do interior, daqueles lugares onde todo mundo conhece o nome do outro, onde a rotina é simples, mas a vida às vezes pesa. Aí entra uma pessoa que, por acaso ou destino, decide que vai fazer a diferença. Hilary Swank é cabeleireira numa cidadezinha do Kentucky, Iowa. Ela tem sua vida, seus desafios, e ali começa algo bem humano. Ela se vê diante de uma família que está passando por um momento muito difícil. O marido viúvo, Alan Richardson, está tentando dar conta de criar 2 filhas, e uma delas está à espera de um transplante de fígado. É nessa encruzilhada que Sharon decide agir, não por fama, não por glória, mas porque enxerga algo maior, uma vida que está por um fio, uma comunidade que pode se unir, um propósito que pode surgir. E a beleza disso tudo está no ordinário da coisa, no fato de que ela não é uma heroína invencível, ela é gente normal. E é justamente isso que torna tudo mais próximo, mais tocar. Imagina a cena,
Um pequeno salão de beleza, luz natural entrando pela janela, som de secador, conversas sobre o dia a dia, e lá está Sharon Stevens, vivida pela Hilary Swank, uma mulher de meia-idade, determinada, mas visivelmente cansada por dentro. Ela é o tipo de pessoa que vive de fazer o bem para os outros sem se dar conta de que talvez esteja esquecendo de cuidar de si mesma. Tem carisma, é direta, fala o que pensa e não tem medo de colocar a mão na massa. Só que, no fundo, sente aquele vazio que a rotina deixou crescer, um sentimento de que preciso fazer algo que realmente tenha sentido. Num certo dia comum, Sharon cruza o caminho de Ed Schmidt, um homem com aquele olhar cansado de quem carrega o mundo nas costas. Ele trabalha o dia todo, tenta pagar as contas e cuida sozinho das 2 filhas pequenas. A esposa dele faleceu há pouco tempo e o vazio que ficou na casa é quase palpável. A mais nova, Michelle, está gravemente doente. O fígado dela está falhando e a única solução seria um transplante. Quando Sharon descobre a situação dessa família, o filme muda de tom. Até então, a vida dela parecia rodar em círculos. Casa, trabalho, pequenas brigas, piadinhas com as clientes do salão. Mas ao ouvir sobre a luta de Ed, algo dentro dela desperta. É como se a vida tivesse gritado: "Tá vendo? É disso que você estava sentindo falta. Propósito." A primeira reação de Sharon é tentar ajudar de forma prática. Ela oferece cortes de cabelo gratuitos, faz rifas, tenta levantar um pouco de dinheiro. Só que a situação é muito mais séria do que ela imaginava. O custo do transplante, a viagem até o hospital, o tempo de recuperação, tudo é assustadoramente alto. E é aí que o filme mostra o primeiro grande dilema. O que uma pessoa comum pode fazer diante de algo tão grande? É aqui que a personalidade da Sharon brilha. Ela não é rica, não tem poder, nem contatos influentes, mas tem garra e coração. Em vez de desistir, ela decide fazer algo que parece até loucura: mobilizar toda a cidade. É o momento em que o espectador percebe que ela vai além do simples "vou ajudar". Ela quer mover montanhas e acredita, de verdade, que dá para fazer isso. Sharon sentada no carro, sozinha, depois de conversar com Ed. Ela olha para o vazio e dá para ver a mistura de medo e determinação no rosto dela. É como se estivesse se perguntando se vale a pena se envolver, se não vai ser só mais uma frustração. E aí, de repente, ela liga o carro, respira fundo e diz algo simples, mas que resume tudo: "Se ninguém vai fazer, então eu vou." Essa decisão muda tudo. A partir desse momento, Sharon não é mais uma cabeleireira tentando preencher um Nova Zelandro. Ela vira a faísca que vai incendiar o coração de toda uma comunidade. E o mais bonito é que o filme mostra isso de forma natural, sem melodrama. Ela começa pedindo ajuda para vizinhos, clientes, igrejas locais, até pequenas lojas da cidade. É o tipo de atitude que inspira, mas sem parecer forçada. É o bem nascendo do cotidiano. O relacionamento entre Sharon e Ed também começa a se construir aqui. No início, ele não entende muito bem o motivo dela se importar tanto. Dá para sentir que ele está em modo de sobrevivência, tentando proteger as filhas e, ao mesmo tempo, não desabar emocionalmente. Só que Sharon vai ganhando a confiança dele pouco a pouco, com gestos sinceros, sem invadir, sem querer ser a heroína da história. Ela apenas aparece, oferece ajuda e fica. E às vezes é exatamente isso que uma pessoa precisa: alguém que simplesmente fique. A cidadezinha é pequena e muita gente é desconfiada, cansada de promessas vazias. Então, no começo, quase ninguém acredita que ela vá conseguir algo. Tem até gente que acha que ela está se metendo demais na vida dos outros. E isso mexe com ela, porque Sharon é teimosa, mas também tem um coração sensível. Mesmo assim, ela não desiste. É como se a fé dela, não uma fé religiosa apenas, mas aquela fé na bondade humana, fosse o combustível que não deixa o motor parar. Então ela começa a pensar criativamente. Organiza um evento beneficente no salão, cria rifas, faz festas pequenas, vende bolos, corta cabelo em troca de doações. Aos poucos, uma faísca começa a acender na comunidade. A direção do filme faz um trabalho lindo nessa parte, mostrando que a mudança começa de forma quase invisível. Primeiro é uma cliente que deixa uns trocados a mais. Depois é um vizinho que oferece o salão da igreja. Aí um grupo de jovens decide ajudar a divulgar a causa online. E de repente, sem que ninguém perceba, a cidade toda começa a se mover. Mas junto com a mobilização, vêm os desafios reais. E o filme não alivia. Ele mostra que fazer o bem também dói.
Sharon começa a se desgastar física e emocionalmente. Ela trabalha o dia inteiro e passa as noites tentando encontrar soluções. Há cenas em que ela fica no carro exausta, chorando sozinha, sentindo que talvez não vá dar conta. Esse é o ponto em que o filme mostra o quanto a bondade pode ser difícil, porque ajudar o outro exige abrir mão de conforto, tempo e até da própria paz. Ed, o pai das meninas, também entra em conflito nessa fase. Ele começa a se sentir culpado por depender tanto da ajuda de Sharon. Em uma das cenas mais fortes, ele diz algo como: "Você não precisa fazer isso, Sharon. Essa não é sua luta." E ela responde de um jeito que arrepia: "Agora é, porque ninguém devia lutar sozinho." Essa fala define toda a alma do filme. Ao mesmo tempo, a doença da menina avança e o relógio corre. As cenas no hospital são de partir o coração. O público sente o medo de Ed, a esperança de Sharon e o peso de cada minuto. O roteiro não exagera, mas deixa claro que a situação é grave. E é justamente isso que faz a ajuda da comunidade ganhar ainda mais valor. Cada doação, cada abraço, cada gesto importa. Sharon começa a virar uma espécie de ponte entre as pessoas. Gente que nem se falava mais começa a se reunir, vizinhos se reaproximam e o espírito da cidade muda. Tem um momento lindo em que uma multidão se reúne para um evento beneficente, e pela primeira vez Ed sorri de verdade, aquele sorriso tímido, meio surpreso, de quem percebe que não está mais sozinho. Sharon desabafa com o padre da cidade. "Às vezes, eu acho que tô só tentando tapar um buraco que o mundo inteiro fez." E ele responde: "Talvez o buraco ainda esteja lá, Sharon, mas agora tem luz entrando por ele." É uma fala simples, mas poderosa. Mostra que mesmo as pequenas ações têm força para iluminar o que antes parecia perdido. Com o tempo, a cidade se transforma num grande organismo movido pela empatia. A causa de uma menina vira a causa de todos. E Sharon, que no início só queria ajudar uma família, se torna o símbolo da esperança daquela comunidade inteira. Ela não percebe, mas inspirou algo muito maior: pessoas redescobrindo o prazer de cuidar uns dos outros. Depois de toda a luta, as campanhas, os eventos, os dias sem dormir e as lágrimas derramadas, Sharon finalmente vê o esforço começar a dar frutos. A comunidade, antes meio fria e desacreditada, agora está totalmente envolvida. As pessoas falam sobre a causa na padaria, na escola, nas igrejas, nas redes sociais. É como se aquela pequena cidade tivesse redescoberto o que significa ser um grupo de verdade, um nós. E isso é o que o filme quer mostrar desde o início, que ninguém se salva sozinho. Logo no começo dessa parte, chega o telefonema que muda tudo. É do hospital. Eles encontraram um doador compatível para a menina. A notícia cai como um raio de esperança. Ed, o pai, não consegue segurar as lágrimas, e Sharon, mesmo exausta, sente uma força nova nascer dentro dela. A cena é silenciosa, mas carregada de emoção. Eles se olham e dá para ver que aquele momento valeu cada esforço. O transplante precisa acontecer rápido e a viagem até o hospital é longa. Nessa hora, toda a cidade se mobiliza de novo. Tem caminhoneiro oferecendo carona, gente arrumando o transporte, amigos ajudando com gasolina, polícia abrindo caminho. É como se todo mundo dissesse: essa menina vai viver, custe o que custar. Quando finalmente chegam ao hospital, a cirurgia começa. Pessoas rezando, abraçadas, acendendo velas, mandando mensagens, cantando juntas. É o poder da fé coletiva. Não importa a religião, o que se vê é esperança sendo compartilhada. Enquanto isso, Sharon espera do lado de fora da sala de cirurgia, sozinha, olhando para um corredor vazio. É o momento mais silencioso do filme, e talvez o mais forte. Ela se senta, olha para o chão e parece desabar. Toda a força que ela manteve até ali se dissolve em segundos. Ela chora, mas é um choro de alívio, de cansaço, de medo e fé misturados. E aí vem a cena que simboliza o título do filme. Uma enfermeira aparece e sorri, dizendo que a cirurgia foi um sucesso. Assista Tubi Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.